Tem uma história do Grand Guignol que é assim também, o cara... Aquele teatro maluco, né, de coisas terríveis. Que era super sanguinolento, né? O Lovecraft escreveu sobre isso, que os franceses, quando faziam história de horror, geralmente faziam algo sem sobrenatural, só pura crueldade e violência. E é verdade. Não é que eles nunca fazem nada sobrenatural, mas tem vários exemplos de horror sobrenatural na França, mas de modo geral parece que eles preferiam mesmo a maldade psicológica, a tortura, mutilações. Tem uma peça famosa do Grand Guignol que a noiva do cara morre e ele é no início da fotografia, né? Daí o cara vai tirar um daguerreótipo da noiva antes dela ser enterrada para ele lembrar do rosto dela. E quando ele revela, porque ele tem próprio laboratório, a mulher já foi enterrada, ele vê que os olhos dela estão abertos na foto. Ela abriu, na hora da foto, ela abriu os olhos. Daí ele fica desesperado e vai para o cemitério e insiste em se enterrar, mas daí toda a peça é a burocracia dele conseguir convencer as pessoas a desenterrar. Cada elemento burocrático um atrás do outro, você vai passando por isso, e ele nervoso, porque cada minuto conta. Daí no final ele consegue, mas é um terror kafkiano, né? É horror burocrático, é um novo gênero. No final ele consegue, mas ele não entra na sala, tem uns peritos que vão abrir, mas ele fica lá de fora porque ele não aguenta ficar. E os peritos veem que ela está agora morta, mas que ela arranhou todo o caixão e aquela coisa toda. Daí ele sai e fala para ela que ela já estava morta e que tá tudo bem. Nossa, caramba. Tem muitas histórias boas no Grand Guignol, né? E você vê a história do Grand Guignol, tinha muita gente boa que escreveu pro Grand Guignol naquela época, inclusive o Noel Coward, porque teve um Grand Guignol em Londres também, que durou menos tempo, mas também tinha peças boas. Uma maneira de ganhar grana, né, para os caras, né, escritor. Escreve um roteiro aqui e tal. E era super popular na época, quer dizer, teve uma época que deixou de ser, mas durante um período foi bem popular o Grand Guignol. Eu acho que se me chamasse eu ia usar aquele conto do meu primeiro livro, que é a Tragicomédia Acadêmica, que os caras na faculdade de medicina, sem cadáver, porque eu via muito lá o pessoal reclamando que não tinha cadáver para estudar, né? Aí, como os trotes eram muito violentos, eu imaginei uma história que eles sempre matam um calouro para estudar o corpo, entendeu? Legal. E aí, num deles, eles sacanearam, tinha uma garota que protestava, né, contra esse abuso maluco de matar calouro, que é absurdo. Não vai, mas isso é normal, calorado é assim mesmo, tem que matar um calouro de vez em quando, né, na história. E ela fica protestando, mas os caras matam os caras assim mesmo, e um cara vai e corta o piu-piu do cara, né, faz uma sutura, põe no chaveiro dela, né. E aí depois esse piu-piu vai, não sei se você não tá me enxergando, né, nas câmeras, não tá funcionando? Não. Vai igual uma minhoquinha, vai andando e vai se vingando de todo mundo. que eu me baseei naquela história da mão descarnada, né. Tem vários filmes. Esse era um gênero de filme de terror, né? A mão que anda sozinha. Geralmente a mão de um criminoso que é amputado e que é colocada na mão de alguém que perdeu que perdeu a mão e que não tinha nada a ver, um pintor, um músico. Tem vários filmes, histórias assim, né? Era um gênero a mão Eu vi recentemente, cara. Eu tenho um canal que chama. Como é que chama? Tem um canal no YouTube, tem um monte de filme antigo, cara. Depois eu escrevo aqui embaixo que eu esqueci o nome, mas tem um que eu assisti que é os contos, as histórias do Dr. Morte. Você já viu esse? O Dr. Morte era o Peter Cushing, cara. Eu não lembrava que era o Peter Cushing. Que ele tá no vagão de trem e vai contando, vai descrevendo o futuro de cada uma das pessoas que estão ali dentro da cabine, quando cada um tira uma carta de tarô, né? Eu acho que eu vi esse filme. Esse é bem antigo, dos anos 60, né, também. Aí eu sei que uma das histórias, o cara é justamente o Christopher Lee, entendeu? É um professor de arte, né? Um crítico de arte, o Christopher Lee. Eu lembrava da história e não lembrava que era o Peter Cushing e o Christopher Lee, cara. Que absurdo. Mas que a história é que o Christopher Lee, ele criticava muito um pintor lá, criticando os quadros do cara, pinturas abstratas e tal, mas eu falava, mas o cara perdeu o jeito, e todo mundo dava maior atenção pro Christopher Lee, que era um crítico famoso. Aí depois ele começa a elogiar um outro quadro, aí o cara que ele tava criticando fala, eu conheço o artista, você quer conhecer? Ele, claro que eu quero. O cara vai lá e volta com um chimpanzé, entendeu?
Ele desmoraliza totalmente o crítico, todo mundo começa a rir do crítico, e o Christopher Lee resolve se vingar desse artista plástico, atropela ele, no que atropela, pressiona a mão do cara no meio fio, assim, corta a mão do cara fora e a mão começa a seguir ele, entendeu? Era dessa história dos contos. Acontece bastante isso. Doutor Morte. Acontece bastante. Ultimamente está acontecendo bastante, mas é a mão do Alexandre de Moraes, né? Ela vai perseguindo todo mundo. É.